Seja muito bem-vindo ao nosso canal de notícias do Palmeiras. É um prazer tê-lo aqui conosco. Antes de mergulharmos nessa discussão que promete dar o que falar, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que envolve o nosso Verdão. Agora vamos ao que interessa. A informação que repercutiu entre os torcedores do Palmeiras mostra mais uma vez o quanto o clube soube agir com inteligência e visão de futuro no mercado da bola. Em 2018, quando trouxe Gustavo Gomes do Milan, muitos não imaginavam que aquele movimento representaria um dos maiores acertos de toda a história da Sociedade Esportiva Palmeiras. O zagueiro paraguaio, que desembarcou inicialmente por empréstimo, foi adquirido em definitivo pouco tempo depois, em um investimento que, somando as cifras, chegou a 16,83 milhões de dólares. Um valor que, comparado ao impacto esportivo e financeiro que ele trouxe ao clube, é considerado até hoje uma verdadeira pechincha. A prova mais recente dessa constatação veio com a divulgação de dados da Copa Libertadores da América de 2025. O capitão alviverde, aos 32 anos, aparece como o terceiro melhor zagueiro de toda a competição, segundo estatísticas do SofaScore. Com uma média de 7,43, Gomes está atrás apenas de Santiago Sosa, do Racing, que alcança 7,72, e de Julián Milán, do Nacional, com 7,47. Isso demonstra a regularidade absurda do defensor, que segue em altíssimo nível mesmo após anos de serviços prestados ao clube. O impacto de Gomes nesta campanha não se limita às estatísticas. Foram 8 jogos disputados até aqui, com 691 minutos em campo, além de 2 gols marcados, sendo um deles crucial. Contra o River Plate, no Monumental de Núñez, ele foi o responsável por colocar o Palmeiras em vantagem no jogo de ida das quartas de final, abrindo caminho para mais uma classificação épica que mantém viva a esperança do tetracampeonato continental. O peso desse gol não pode ser medido apenas em números, mas sim no aspecto psicológico, já que elevou a confiança do elenco e da torcida em um momento decisivo. O curioso é que, ao olhar para trás, o valor pago pelo Palmeiras na negociação de Gomes se torna ainda mais impressionante. O Milan, clube que o cedeu, jamais imaginaria que aquele empréstimo inicial de 1,5 milhão de euros abriria as portas para uma relação duradoura entre jogador e clube brasileiro. No ano seguinte, quando o Palmeiras desembolsou mais 2,5 milhões de euros para renovar o vínculo, parecia um esforço financeiro relevante, mas ainda dentro de uma margem aceitável. Só que ninguém poderia prever que, logo depois, a compra definitiva transformaria o paraguaio em símbolo de liderança e entrega em campo. Hoje, analisando em retrospecto, os 16,83 milhões de reais totais investidos não apenas parecem pequenos diante do atual cenário inflacionado do futebol sul-americano, como também se tornaram um verdadeiro exemplo de boa gestão. Basta pensar que, em tempos recentes, jogadores sem metade da representatividade de Gomes foram contratados por cifras muito mais altas, sem sequer deixarem marcas relevantes em seus clubes. Esse contraste evidencia o quanto o Palmeiras foi certeiro. A presença de Gomes como capitão vai além do desempenho técnico. Ele se consolidou como referência de grupo. Um líder que inspira jovens, que organiza o sistema defensivo e que transmite a mística de um verdadeiro xerife. São características que nem sempre aparecem em relatórios ou aplicativos de estatísticas, mas que fazem toda a diferença dentro e fora de campo. O respeito que ele impõe aos adversários e a segurança que oferece aos companheiros fazem dele uma peça insubstituível na engrenagem de Abel Ferreira. Vale destacar também a relação do jogador com a torcida. Desde sua chegada, Gomes soube conquistar os palmeirenses não apenas com atuações seguras, mas com um perfil de raça e comprometimento que se encaixa perfeitamente no DNA alviverde.
A imagem dele beijando o escudo, vibrando em divididas ou até mesmo comemorando gols decisivos, é algo que fica gravado na memória coletiva do torcedor, reforçando a identidade entre clube e atleta. E quando se fala em ídolos, é inevitável projetar o futuro. Gomes já ergueu 2 Libertadores com o Palmeiras, foi protagonista em conquistas nacionais e internacionais, e agora luta para levantar a 3ª taça continental. Caso consiga, entrará em um patamar ainda mais elevado, não apenas como um dos maiores zagueiros da história do clube, mas também como um dos maiores líderes já vistos com a camisa verde. A história do zagueiro no Palmeiras também ajuda a entender a filosofia da diretoria sob a presidência de Leila Pereira e com Abel Ferreira no comando técnico. Manter peças-chave, valorizar quem entrega resultados e não abrir mão da espinha dorsal são pilares dessa gestão. Gomes, nesse sentido, é exemplo claro de como a estabilidade pode gerar frutos duradouros e títulos de peso. Além disso, a trajetória do paraguaio ressalta o quanto o futebol exige visão estratégica. Naquele momento em que o clube desembolsou 16,83 milhões de reais, havia riscos envolvidos. Afinal, tratava-se de um atleta que não conseguiu se firmar no Milan e que chegava ao Brasil como uma aposta. Mas no caso de Gomes, a aposta se transformou em realidade sólida e o retorno veio em forma de taças, prestígio internacional e valorização da marca Palmeiras. Não à toa, o defensor segue chamando a atenção até de rivais sul-americanos. Ser considerado o 3º melhor zagueiro da Libertadores em 2025 é um título que traz respeito, principalmente porque a competição reúne alguns dos jogadores mais competitivos do continente. Mas ao contrário de outros que aparecem e desaparecem, Gomes mantém a regularidade temporada após temporada, como se fosse blindado contra quedas de rendimento. Os torcedores, por sua vez, têm total consciência do tamanho desse patrimônio. Muitos ainda lembram com carinho das primeiras partidas do zagueiro com a camisa alviverde, quando sua seriedade já saltava aos olhos. Ao longo do tempo, essa impressão só se consolidou, e hoje é difícil imaginar o Palmeiras sem a presença de seu capitão dentro de campo. Outro ponto que merece ser destacado é o aspecto financeiro. Atualmente, para contratar um defensor de nível próximo ao de Gomes, seria necessário investir cifras muito maiores, em um patamar que ultrapassaria facilmente os 50 milhões. O mercado da bola mudou drasticamente nos últimos anos. Inflacionado tanto por clubes brasileiros com alto poder de compra quanto pela concorrência estrangeira, que costuma oferecer salários muito acima da média. Basta lembrar que, recentemente, equipes nacionais pagaram verdadeiras fortunas para trazer zagueiros que sequer atingiram o mesmo impacto esportivo de Gomes. Essa disparidade mostra o quanto o Palmeiras, ao investir pouco mais de 16 milhões no paraguaio, antecipou um movimento que hoje seria quase impossível de repetir. Se olharmos para casos recentes, veremos que zagueiros medianos têm custado cifras astronômicas apenas por representarem apostas de potencial ou pela escassez de bons nomes disponíveis no mercado. Clubes rivais da Série A chegaram a desembolsar valores que beiram 40 milhões de dólares por atletas sem experiência internacional, enquanto outros investiram cifras ainda maiores em jogadores que, em campo, não corresponderam à expectativa. O exemplo de Gomes se torna ainda mais emblemático nesse cenário, porque ele chegou com um preço acessível e entregou desde o início regularidade, liderança e conquistas de peso. Ou seja, um caso raro de custo-benefício extremamente positivo em um futebol cada vez mais dominado por cifras inflacionadas. Esse contraste entre o que o Palmeiras pagou e o que seria necessário investir hoje também reforça a capacidade de gestão do clube. Não foi apenas sorte. Houve uma leitura precisa do mercado, confiança em um jogador que vinha de um momento difícil no Milan e, acima de tudo,
paciência para acreditar que ele poderia se adaptar e render em alto nível no Brasil. Poucos clubes têm essa visão de longo prazo, e a história mostra que o Verdão soube aproveitar a oportunidade no momento exato. Hoje, ao analisar os valores, parece até inacreditável imaginar que Gomes custou menos da metade do que alguns clubes já pagaram por jogadores que sequer se firmaram como titulares. A própria imagem institucional do Palmeiras também se fortalece com histórias como essa. Mostrar que é capaz de identificar talentos, investir no momento certo e colher os frutos anos depois reforça a ideia de um clube bem estruturado, que pensa a longo prazo e que não se deixa levar apenas por resultados imediatos. Gomes é, portanto, também um símbolo de planejamento bem executado. Dentro de campo, ele segue sendo um trunfo na busca pelo tetracampeonato da Libertadores. Cada jogo mostra que sua liderança continua intacta e cada dividida vencida reforça o papel crucial que desempenha na defesa. Se o Palmeiras sonha em mais uma vez conquistar a América, pode ter certeza de que Gomes estará na linha de frente dessa missão. Em resumo, os 16,83 milhões deles pagos pelo Palmeiras para ter Gustavo Gomes foram um dos investimentos mais certeiros de sua história. Hoje, ele não é apenas um zagueiro, mas sim um ícone, um símbolo de raça, liderança e eficiência. Sua presença no elenco mostra o quanto o clube soube agir no momento certo e colhe até hoje os frutos dessa decisão. Agora, queremos ouvir a opinião da torcida palmeirense. Vocês acreditam que Gustavo Gomes já pode ser considerado o maior zagueiro da história do clube? E olhando para o futuro, qual será o legado que ele deixará quando encerrar sua trajetória no Verdão? Deixe seu comentário e participe dessa discussão apaixonante.